eu acho que todo mundo vive com a mesma vontade, felicidade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo sente aquele desejo de ser feliz, até porque ninguém quer viver a vida triste. Então, assim, eu acho que a gente deveria ter o direito de ser feliz como a gente é, de verdade, sem precisar se esconder, sem precisar ter medo, só ser feliz como a gente é. A gente conheceu uma outra na casa da minha ex-professora. Eu conheci ela lá e aí, desde então a gente começou a brincar. Então a gente tava sempre brincando. A gente brincava de bola, às vezes brincava de casinha normal. E aí a gente foi crescendo e aí eu parei de frequentar a casa da professora dela, ela também parou mais, aí a gente se afastou e parou de se falar. Quando finalmente ela resolveu me chamar no Facebook, aí a gente se adicionou no Facebook e começou a conversar, normal, sem nenhuma intenção ainda. Depois a gente começou a conversar no WhatsApp, a gente se adicionou no WhatsApp, aí começou a conversar, até que teve uma festa aqui. Foi daí que eu comecei a reparar mais nela. Ela falou comigo e eu comecei a reparar algumas coisas e me chamou a atenção nela. Que eu comecei a sentir uma coisa assim diferente, né? Não era como é que eu posso dizer? Uma amizade sadia. Já tinha uma coisa diferentezinha ali. Aí depois a gente foi, conversou. Eu achei que nem ia rolar mais nada. Eu já fiquei tipo, gente, deixa, vai ficar só na amizade mesmo. E aí no final do dia a gente acabou ficando. E aí depois disso o tempo passou. Aí eu conheci as amigas dela, ela conheceu os meus amigos, aí eu conheci a família dela, aí ela conheceu a minha família. Daí a gente ainda estava como amiga, para todo mundo, ninguém pensava em nada, só estava como amigas. Depois que ela pediu em namoro, que a gente assumiu e não assumiu. A gente assumiu entre os amigos primeiro, que é o mais fácil. Os amigos já conheciam, já sabia dos internos, coisa que as pessoas não sabiam. Então foi muito mais fácil contar para os amigos. Então a gente contou, é tanto que a maioria deles ficaram bem surpresos. Porque eu não imaginava, oxe, Mari, Denha, não entendi, ninguém pensava, entendeu? Então acabou sendo mais fácil contar para eles, eles entenderam muito bem. Todo mundo, os amigos dela viraram meus amigos, os meus amigos viraram amigos dela. Nos apoiaram bastante. Foi o maior apoio que a gente teve. Só que aí chegou na parte da família. Porque quando você, enquanto é insignificante, é fácil. Fiquei com você, ninguém precisa saber. Mas a partir do momento que começa a significar algo, que você já quer que a pessoa seja da sua família, que você já quer ela próxima, que você já quer ela inclusa na sua vida de verdade, você quer que as pessoas mais importantes da sua vida saibam. Então, chegou o momento de eu contar pra minha mãe. Daí eu fiquei muito nervosa, no dia eu chorei demais. Eu soluçava pra contar pra mãe. E aí eu contei pra ela, eu tive que ser bem realista, eu não arrudiei. Eu cheguei pra ela e falei, então mãe, eu quero conversar com a senhora. Ela perguntou o que foi, ficou meio, né? Aí eu peguei e falei, eu sou lésbica. Na hora que eu falei isso, eu vi minha mãe morrer na minha frente. Mãe quase teve um treco. Ela quase teve um treco, por quê? Porque as pessoas já comentavam. E aí, eu contei pra ela, ela começou a fazer perguntas e eu comecei a responder as perguntas. Eu decidi que eu não ia esconder mais nada dela. Então eu respondi as meninas que eu já tinha ficado, respondi se eu tava ficando com alguém. E aí foi o momento que eu cheguei e falei com Deia. Aí que ela teve a certeza, e aí ela ficou em choque, ela ficou muito mal, foi péssima a sensação, foi horrível. Só que depois a gente convivendo e não tocando tanto no assunto, acaba ficando mais fácil. Ela já sabe, eu já não preciso ter o medo de alguém ver e contar pra minha mãe. O medo de, se alguém me ver com Denha, falar com minha mãe. Minha mãe tentou proibir a gente de se ver, só que quando a pessoa quer, quando a gente quer, não tem quem impeça. Foi aí que a minha mãe também ficou sabendo. E desde então ela chegou em casa e pediu que Mariane não ficasse mais lá em casa. Assim,
por conta do que ela tinha ficado sabendo, né? Daí ela falou, eu não quero mais essa menina aqui porque eu estou sabendo de umas coisas. Daí eu não consegui falar pra ela o que era exatamente, porque com a minha mãe é um pouco muito travado a conversa de sair. Já com meu pai, quando eu fui conversar com ele, eu chorei bastante, pra caramba. E eu contei a verdade pra ele, falei que eu tava namorando com ela. E ele me deu super apoio. E eu amei isso, porque eu realmente precisava de alguém do meu lado. E daí depois eu fui, conversei com minhas irmãs. Na verdade elas já sabiam, não por mim, mas por elas perceberem o meu jeito. Mas ninguém chegou a perguntar nada. E aí eu conversei com minhas irmãs, deixei tudo às claras. Só que até hoje, com a minha mãe, ainda não cheguei a falar exatamente pessoalmente. Pessoas, casais, a maioria dos casais tem aquele lugar de dizer, não, vem aqui em casa que a gente vai conversar. Ou então eu tô indo aí na sua casa que a gente precisa conversar. Às vezes é até sobre qualquer outro assunto. Conversas normal, pra gente ficar junto, passar o dia, conversar essas coisas. Sempre a gente tem que estar no meio da rua, no banco de uma praça, sempre numa esquina, conversando em pé, porque a gente não pode ir pra minha casa, não pode ir pra casa dela, e a gente tem que ficar exposta a qualquer tipo de coisa que possa acontecer. Já chegou a uma vez a gente ter que ir na minha casa e eu deixar ela na esquina da minha rua, porque ela não podia nem chegar na minha rua para as pessoas não falarem, ou até para minha mãe não achar que estava sendo uma afronta para ela. Então a gente evita muito como é que eu posso dizer, conversando perto de casa, para as pessoas não acharem que a gente tá sendo, sei lá, que a gente batendo tá de frente, afrontando, sabe? provocando a mãe, porque por fato de eu saber que a mãe dela não gosta, não apoia, não se sente bem com isso. A minha mãe também não. Então eu não faço questão, por exemplo, se a gente estiver juntas e uma das nossas mães passar na rua, a gente se afasta. Com o apoio delas, seria totalmente diferente. Quando a gente estivesse passando por uma dificuldade, a gente ia ter uma a outra para se apoiar, mais o apoio deles, dos nossos pais. Entende? São as pessoas mais importantes na nossa vida, né? Eu sei que vai continuar sendo difícil para elas apoiarem. A minha mãe, eu já acho impossível, minha mãe não vai apoiar nunca a gente. E não é questão de dizer, você está sendo negativa, é porque a minha mãe não vai apoiar, de jeito nenhum. Ela nunca, se eu precisar de ajuda em relação à Denha, minha mãe nunca vai apoiar. Já a mãe dela é muito mais maleável. A mãe dela é mais maleável, é mais calma e entende melhor que a minha mãe. Sim. Ela não consegue conversar direito com a mãe dela. Só que, como ela disse, tem pessoas da família dela que dá aquele apoio, que chega e conversa com a mãe dela para a situação não ficar tão ruim nem para ela, nem para a mãe. Daí a mãe dela, ultimamente a mãe dela já está conseguindo ficar perto de mim, no mesmo ambiente. Já fala. Ela já fala, a gente já sai junto, tipo, quando eu saio com Denha, que ela tem algum passeio em família, que eu vou junto. A mãe dela já consegue estar no mesmo ambiente. É claro que a gente não fica muito próxima para não estar irritando, porque é o começo, ela já está dando o dedo, aí a gente vai querer o corpo. Ela está começando a, conseguir ficar no mesmo ambiente, isso já é um avanço. Mas a minha família, principalmente de parte de mãe, todo mundo tem primas que se ficaram desesperadas quando soube de mim, que chorou, que ficou aquela coisa como se, Mariane agora é lésbica, ela morreu, sabe? E aí tento ir na casa da minha avó para ver a minha família, para ver a minha avó, e eu estou evitando chegar lá, porque o tratamento está totalmente diferente. Todo mundo de cara fechada comigo, todo mundo me tratando diferente. Eu já me sinto intrusa, já me sinto ovelha negra, já me sinto de lado, já me sinto de fora. Então eu tento não ir, e isso é muito ruim. Isso machuca muito, porque você tem que escolher entre duas coisas que você ama demais. Entendeu? A família, que é uma coisa que é raiz, você ama muito,
Só que você não pode deixar de viver a sua vida para viver a vida que os seus familiares querem que você viva. Então é óbvio que como todo mundo acha alguém na vida, namora e casa, eu também quero isso para mim. Então eu achei uma pessoa, não é do sexo oposto, é do mesmo sexo, porque isso tem que ser um bicho de 7 cabeças. É do mesmo sexo, continua sendo uma pessoa maravilhosa, que quem conhece sabe, entendeu? E aí depois que o tempo passou, que eu vi, poxa, velho, eu amo de verdade. Que aí eu fico tendo que escolher entre duas como se fosse 2 lados, que a gente ama muito, é muito difícil. É muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu quero estar o tempo todo com ela, eu também quero estar com a minha família. Aí, quando eu tô com a minha mãe, ela fica sem mim. Quando eu tô com ela, a minha mãe fica sem mim. Isso é muito chato, isso é muito chato. É triste você amar alguém e se sentir presa. Eu acho que todo mundo vive com a mesma vontade, felicidade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo sente aquele desejo de ser feliz, até porque ninguém quer viver a vida triste. Então, assim, eu acho que a gente deveria ter o direito de ser feliz como a gente é, de verdade, sem precisar se esconder, sem precisar ter medo, só ser feliz como a gente é e ter o apoio das nossas mães para isso. Porque se eu amo estar com ela, eu estou namorando com ela e estou muito feliz de estar namorando com ela, só que minha mãe não apoia, então minha felicidade não está completa. Eu não estou deixando minha mãe bem, eu sei que minha mãe não está bem, então minha felicidade não está completa. As pessoas que passam pela mesma situação não deveriam nem desistir da família, nem desistir do amor. Porque assim, foi um erro meu ter desistido do meu lado familiar, só que é uma coisa que eu vejo que não tem nenhuma outra saída. Então, a gente às vezes tem que deixar algumas opiniões, algumas pessoas, alguns pensamentos ruins para trás, para poder conseguir ficar bem lá na frente. Então, eu acho que as pessoas que estão começando com isso... Calma. Eu não vou conseguir terminar de falar. Tá, eu vou. As pessoas que passam pela mesma situação não deveriam desistir de jeito nenhum. Nem do amor da família, nem do amor da pessoa que está do seu lado. Sabe, enfrentar, saber o que é que vai acontecer e enfrentar. E tentar fazer isso da melhor forma possível. Sem ficar mal e sem deixar ambos os lados. Entendeu? Só enfrentar, porque se você quiser a felicidade, não adianta ficar sentado esperando ela vir. Você tem que lutar por ela.